Os jogos, séries e filmes mostram pessoas que conseguem controlar qualquer sistema que aparecer no caminho delas. E apesar disso parecer exagerado, nem sempre todo esse poder fica só nos filmes. Na verdade, muitos hackers na vida real são poderosos assim. E esse poder pode ser muito perigoso se estiver na mão das pessoas erradas. Bom, eu sou o Doxo e esse é o primeiro vídeo da playlist sobre os hackers mais perigosos do mundo. Bom, para começar, não vou falar necessariamente de uma pessoa. Eu vou falar basicamente do mais famoso grupo hacker atualmente, e você provavelmente já conhece ele, o Anonymous. O grupo sempre aparece quando tem algo grande acontecendo no mundo. Os membros do Anonymous se auto-intitulam como ativistas da liberdade digital, e tentam preservar o direito de liberdade de expressão e manter uma internet e mundo mais livres, por assim dizer. Os integrantes do grupo são totalmente anônimos, e o grupo costuma agir como uma unidade. Eles gostam de assumir em público seus ataques ou manifestos, e sempre fazem seus pronunciamentos usando suas máscaras inspiradas no filme V de Vingança, que já é um dos símbolos do grupo. O Anonymous é considerado o grupo hacktivista mais famoso do mundo, e é descrito muitas vezes pela grande mídia como o grupo de hackers não governamental mais poderoso do mundo. Então, acredite quando eu digo que eles não são pouca coisa, de verdade. O grupo gosta de combater pessoas que apoiam movimentos extremistas e ataques terroristas, além de outros grandes crimes. E uma prova disso é que em um de seus últimos ataques eles cancelaram centenas de contas de redes sociais que eram vinculadas ao Estado Islâmico. Mas, mesmo com tanto poder, eles não costumam hackear alguém sem um bom motivo. Eles não atacam pessoas comuns aleatoriamente. Um dos lemas do Anonymous, seguido pelos membros do mundo todo, é: as corporações e organizações que são consideradas corruptas ou danosas à liberdade devem ser atacadas. E isso quer dizer que eles não vão atacar qualquer pessoa, mas se eles perceberem que alguma grande entidade estiver fazendo algo que vá contra o que eles defendem, eles vão atacar sem dó. Eles costumam fazer seus ataques usando um método chamado DDoS, que sobrecarrega o sistema atacado, o que facilita para modificar algo ou usa outras formas de invasão. Mas eles não sabem só derrubar sistemas e sites. Um dos feitos mais recentes do grupo é sua pronúncia sobre os protestos nos Estados Unidos, provocados pelo assassinato do americano George Floyd, que era negro, por um policial branco, em maio de 2020. Eles basicamente fizeram um vídeo ameaçando liberar documentos que provariam que alguns membros da polícia americana cometiam muitos crimes graves. Pois é, os caras não têm medo de mexer com ninguém. Para eles não importa se o alvo é alguém do governo, polícia ou alguma outra grande entidade. E se você se interessou pelo grupo e quer saber como se tornar um Anonymous, eu sinto muito em dizer que não existe nenhum membro conhecido no grupo e que eles não fazem recrutamentos. Mas eu não quero que você fique triste, então saiba que se você tiver as habilidades de um hacker e defender o mesmo ideal dos Anonymous, você pode se considerar um deles, já que qualquer um pode ser um anônimo. Então já pega aí sua máscara e vai ser feliz, cara. Kevin Poulsen, também conhecido como Dark Dante, ficou conhecido por sua habilidade em invadir sistemas telefônicos, principalmente quando em junho de 1990, uma rádio de Los Angeles decidiu fazer um concurso, e nesse concurso, a 10ª pessoa a ligar para a rádio ganharia um Porsche. E Kevin queria muito ganhar o carro, então para garantir que ele ganhasse, ele decidiu invadir as centrais telefônicas da região e copiou várias linhas telefônicas. Ele redirecionou essas linhas para a rede do local onde ele fazia seus golpes. Assim ele fez com que a 10ª ligação fosse justamente a dele. E eu nem preciso dizer que ele ganhou o carro, né? E pra Kevin era comum burlar concursos, e sempre que ele ganhava algum concurso, ele mandava uma pessoa diferente pra buscar o prêmio. Assim, ninguém nunca perceberia que tinha algo errado acontecendo. Ele frequentemente pulava o muro de centrais telefônicas para roubar manuais de instrução do sistema de telefonia. Assim ele aprendia mais sobre cada sistema antes de atacar. E ele também fazia escutas telefônicas, clonava linhas e até mesmo já reativou linhas canceladas de outros criminosos. Isso entre vários outros crimes do mesmo tipo. Mas com todos esses crimes, não demorou muito para o FBI ir atrás de Kevin. E quando isso aconteceu, ele decidiu fugir por alguns anos sem que ninguém conseguisse descobrir sua real localização. Até que um dia, por falta de pagamentos, uma empresa de armazenamento esvaziou uma casa que estava no nome de Kevin e acabou encontrando os computadores e equipamentos que ele usava em seus crimes antigos. A empresa os entregou à polícia, que agora tinha provas o suficiente para prender Kevin. Ele foi para prisão por 5 anos, além de ser proibido de usar qualquer tipo de computador e de acessar a internet por pelo menos 3 anos após ser solto. Os caras realmente tinham muito medo do que ele poderia fazer caso usasse o computador. Mas apesar de seu grande passado criminoso, quando Kevin saiu da prisão, ele decidiu mudar de vida e conseguiu dar a volta por cima. Foi quando ele tentou se afastar de tudo que já tinha feito de errado e iniciou uma nova fase de sua vida como jornalista. Ele começou trabalhando no site Security Focus e depois passou a trabalhar como editor da revista Wired. Kevin também escreveu um livro que conta a história de Max Vision, um criminoso conhecido como Weissman, que foi condenado por uma série de fraudes com cartões de crédito e por gerenciar sites que negociavam produtos e serviços clandestinos na Deep Web. A história de Kevin mostra que, apesar de todos os erros ou problemas, sempre dá para dar a volta por cima e mudar de vida. E se você gosta da área de hacking e se interessa em se tornar um hacker e ganhar dinheiro sendo contratado para hackear empresas, eu tenho um presentinho para você.
Esse vídeo aqui tá em parceria com a Eduz, e aqui na descrição tá o link de um curso básico de hacker ético com preço muito bom. Você pode levar ele completinho por apenas R$ 37,00 à vista ou até 7 vezes de 5,29 sem juros. E daí você já vai poder sair hackeando todo mundo. Mentira, não só hackeando ninguém à toa não, pelo amor de Deus. Mas passa lá no link da descrição que vai valer muito a pena. E você vai me ajudar muito a continuar fazendo vídeos aqui, já que eu faço tudo pelo celular e é bem difícil de fazer. Bom, eu sou o Doxio e eu espero que você esteja bem. Até a próxima, abraço.